Olá a todos. Então, hoje estamos aqui, né? Fabrício Biliotti e eu, Lívia Pipe Biliotti. Eu sou professora das faculdades trilógicas Quep Pacheco, Nossa Senhora de Todos os Povos, do Instituto de Línguas Millennium. Somos professores de inglês, francês, italiano. Fabrício, Eu você... sou Fabrício Biliotti, eu sou professor também das faculdades, professor também de inglês, italiano, alemão, e também das faculdades trilógicas, né, da parte de artes, né, os cursos nossos de artes, de pós-graduação e de extensão. E nós estamos aqui por quê, Lívia? Então, hoje viemos com um tema especial, turismoterapia. Turismoterapia? Turismoterapia. Então, a gente vai, dentro da nossa faculdade, como a nossa faculdade trabalha com a psicanálise integral de Norberto Kepp e Cláudia Pacheco, nós vamos, então, apresentar para vocês essa introdução de como nós chegamos, né, ao turismoterapia. Vai lá. E que é uma nova proposta, né, que a gente tem. Então, por que turismoterapia? Porque hoje em dia a gente está assistindo ao fenômeno, as pessoas viajam, não param de viajar. Mas qual que seria então o diferencial de um turismoterapia? Então, nós vamos primeiramente ver um pouco quais são as causas, porque se falarmos em terapia, evidentemente deve ter alguma coisa que não está bem, não está boa, como se fala. Então, por exemplo, as estatísticas, como nós podemos ver nesse primeiro slide, mostram o quê? Por exemplo, que tem um aumento de 38% nos afastamentos por transtornos mentais no trabalho. Um desafio para o mundo corporativo, e não somente para o mundo corporativo. É um desafio para a própria pessoa, para os próprios funcionários, para os indivíduos. Então, como que isso acontece e quais são as possibilidades, as soluções? Então, nós assistimos, continuando nesse sentido, sempre estatisticamente, a um aumento dos transtornos mentais mais comuns. Eu acredito que todos os senhores, Lívia, possam constatar isso com uma certa facilidade, ainda mais depois da época da pandemia, que mudou também a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de viver e também a nossa forma de nos relacionarmos, né? Então, as estatísticas mostram, por exemplo, uma coisa que todo mundo pode perceber, um aumento do estresse no trabalho, na casa, em qualquer situação que a gente esteja, no trânsito. No trânsito, né? Depois, um aumento, por exemplo, de sintomas de depressão, da ansiedade. Quantas pessoas elas falam, poxa, eu sinto muita ansiedade. E aparentemente, Lívia, as pessoas não sabem de onde que vem. De repente vem essa ansiedade e a pessoa não sabe como lidar. É isso que eu queria só levantar aqui, porque quando nós pensamos em transtornos mentais, então às vezes a pessoa pensa, nossa, mas eu não tenho nenhum transtorno mental, eu sou uma pessoa normal, eu trabalho, estudo, tenho família. Mas quando agora o Fabrício mostrando item por item, quem nunca sentiu estresse? Quem nunca sentiu depressão, tristeza, ansiedade, né? E os outros que temos aqui, né? Por exemplo, o bacana é a gente se identificar com isso. Isso já é um ponto muito bom de conscientização desses problemas, né? Exatamente. Por exemplo, a síndrome de burnout, que são nomes, até nomenclaturas que são dadas, mas a coisa que todo mundo vivencia, e como a Lívia acabou de falar, que é importante, por exemplo, perceber como isso acontece. Porque todo mundo tem, como até o Dr. Kepp e a doutora Cláudia Pacheco fala, assim, todo mundo tem problemas. O que é importante é percebê-los. Isso que faz a diferença. E então, percebê-los, conscientizá-los e aprender a lidar com eles, né? Então, nós temos, por exemplo, muitos transtornos do sono, muitas pessoas têm dificuldade em dormir, etc. Transtornos alimentares, há pessoas que comem demais, ou de menos também. Enfim, é aumento de abuso de substâncias, de álcool e drogas, né? Então,
Todos esses transtornos, eles têm em comum algo, né? Que é uma dificuldade que nós temos de entrar em contato com o quê? Com a consciência, né? São todas formas que acontecem para a gente, digamos assim, não lidar ou, de alguma forma, escapar da consciência, né? Então, aqui é o exemplo clássico, né, do iceberg, para entender. Mas por que que então eu não percebo muitas coisas? Então, a gente precisa imaginar que, por exemplo, a nossa vida interna, né, tudo que acontece, esse universo que a gente tem dentro de nós, é um pouco como esse iceberg, né? O iceberg é interessante porque tem uma pontinha lá que aparece, que está acima da água, e que corresponde à consciência, à vida consciente. O que eu sei de mim, digamos, o que eu percebo de mim e das coisas. Mas que é uma parte mínima, por quê? Porque a grande massa de gelo, né, está debaixo da água, ou seja, aquela parte da minha consciência que eu não vejo está escondida. É o que chamamos de inconscientização na psicanálise integral do Dr. Kepp. É chamada de inconscientização. É diferente de inconsciente. Por quê? Porque inconscientização significa que toda aquela massa de gelo acima e abaixo da água, eu conheço, eu sei, está aí. Só que uma grande parte eu não quero conscientizá-la, não quero percebê-la. Eu não percebo, acabo não sabendo. Então, o que que a gente pode deduzir disso, Olivia? Que a gente sabe de si muito menos do que deveria, né? Uhum. E aí, esse ato de inconscientização, nós achamos muitas vezes que é uma vantagem. Ah, então eu tô nervoso, tô estressado, vou fumar, vou beber, quero fazer compras, né? Muito comum isso, né, na nossa sociedade, né, nas pessoas. Então é sempre uma válvula de escape e não tentar lidar e perceber, né, com o que está lá incomodando a nossa vida Exatamente. psicológica, né? Lívia, é como quando, por exemplo, eu briguei com a minha esposa, deixa eu encher a cara, né? Isso. Assim eu esqueço. Isso. A gente quer esquecer, então varre a sujeira para debaixo do tapete, mas a sujeira continua ali, né? Exato. Então aquilo, o nosso consciente fica lá nos cobrando, né? E aí a gente vai entrando cada vez mais em mais angústias, mais ansiedade, mais vícios, né? Lembra dos transtornos alimentares? Isso. Então, por exemplo, eu estou sentindo alguma coisa que não quero sentir, eu começo a comer. Né? Então, são todas formas para a gente a amenizar um pouco esta consciência que a gente deveria ter, mas de alguma forma não quer ter, né? E como as pessoas justamente tentam lidar com isso, né? Para entender melhor isso, é interessante esse gráfico que o Dr. Kepp usa em seus programas de TV. Lívia, eu gostaria de ler os pontos. Sim, ponto número 1, né? Pensa mais em comprar do que ganhar, né? Então aí entra aquela questão dos vícios nas compras, né? E no consumismo, né? Muito comum hoje em dia. E quero que leia os outros. Número 2, sim. Número 2, né? Procura mais passeios e divertimentos do que o trabalho. Então, por causa dessa nossa inversão de valores, né, que nós todos temos, nós achamos que o passeios e divertimentos é o que vai nos trazer felicidade, e que trabalho não, trabalho é dureza, né? É um sacrifício, né? Mas, na verdade, o trabalho seria o quê, né? A realização nossa. E daí até os passeios e os divertimentos ficam mais interessantes, a gente usufrui melhor, né? É isso que a gente vai falar, né? E também pela lógica, também se eu não trabalho, eu não ganho, eu não viajo. Então, também, assim, essa questão, por exemplo, até vendo do ponto de vista mesmo material, né? Assim, se eu não trabalhar, não vou ter os meios para me sustentar, nem mesmo para, menos ainda para viajar. Então, é isso que é interessante. Ou a número 3, né, a procura só de honra, glória, riquezas, né, e não a realização do bem. Então, quer dizer, a pessoa que vive também só para si, às vezes até tem condições, viaja para cá, para lá, mas
não sente, não usufrui, às vezes nem aproveita da parte cultural, da beleza que uma viagem possa Isso. fornecer, né? E Então, às vezes fica tão tenso na viagem, né? A é, pessoa que é, quando volta até pior, mais irritada, mais mais irritado, estressada, né? exatamente, né? Então, ali, olha, o Dr. Kepp até coloca, né, observação, toda enfermidade advém da conduta egocêntrica e egoísta. Quer dizer, nós somos o tempo todo em contato com a energia divina, né? Então, no egoísmo, nós fechamos, bloqueamos esse contato. Então, a gente deixa de usufruir, mesmo tendo condições financeiras boas de viajar, de comprar, né? Não usufrui, não sente aquela felicidade que só o bem pode trazer, né? A realização no bem, né? Então, o que é importante fazer? Aqui Norberto Keppe é psicanalista, filósofo, pedagogo, cientista social, físico independente, escritor, fundador e presidente da CITA, a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que unificou estes três campos, né, do conhecimento humano, ciência, filosofia e teologia. Ele nos traz uma reflexão muito importante, que é o ser humano e a sua origem trina. Como é que a gente chega a perceber todas essas coisas que a gente está falando sem ter uma perspectiva, né, Lívia, mais assim profunda? Então, o que o Norberto Keppe nos mostra é que o ser humano é constituído pelo sentimento, pelo bem, que inclusive até a nível fisiológico corresponde ao nosso hemisfério direito, né, do cérebro. Tem também umas correspondências nesse sentido. O pensamento, a verdade, que corresponde ao nosso hemisfério esquerdo, né? E o terceiro elemento é a ação, que está identificada com o belo, com a estética, com a beleza, né? Então, por que esses três elementos são importantes e interdependentes? Porque o ser humano, a sua sanidade, ela é fundada justamente nesse tripé: no bem, no sentimento, no pensamento, na verdade, e na ação. Ou seja, tudo que é o equilíbrio humano entre sentimento e pensamento, ele vai se manifestando na ação. Então, é pela ação que a gente percebe se uma pessoa é equilibrada, menos equilibrada, é mais neurótica, ou é mais sã, digamos assim. É pelo que ela faz. Vocês querem ver como a pessoa é? Vejam o que ela faz. Mas esse tripé é fundamental. Por quê? Porque é esse tripé que nos permite, através da vibração, captar esta energética, esta energia que está no universo, que o Norberto Keppe chama de energia essencial, de acordo com Nikola Tesla, energia escalar. Mas o que é? Nada mais de uma energia que sustenta toda a criação, vinda, obviamente, do ser divino, na perspectiva keppiana, claramente, vinda do ser divino, e que alimenta o ser humano e todas as suas células, inclusive na parte material. É. Então, ao negarmos, digamos assim, um desses três elementos, no lugar do afeto, do sentimento, a gente põe ódio, por exemplo, né? A gente já bloqueia esta energética, já distorce. Isso vai ter também consequências nas nossas ações e vai ter consequência até na nossa fisiologia, no nosso organismo. Né? Eu pensei assim, né, Fabrício, agora você falando, dando essa explicação, é muito simples a gente ver isso no nosso dia a dia, né? Então, se a gente tem um sentimento bom, mas aí já vem uma ideia negativa. Ah, não vai dar certo. Ah, sei lá, né? Então, é claro que a ação não vai dar certo mesmo, né? Ou temos um pensamento, uma ideia bacana, mas um sentimento ruim, uma preguiça, uma contrariedade, uma má vontade, né? Aí a ação também não vai sair. E outra coisa é se a gente pega essa formulinha, né, e a gente vê a ação. Então, o que não deu certo, volta lá e pensa, será que estava com um sentimento bom? Será que estava com um pensamento bom? Né? Então, pelo tripé, a gente também consegue, né, fazer essa... Só que tem que voltar para dentro, né? Tem que tentar sentir isso no nosso interior, porque normalmente nós damos muitas desculpas fora, né?
Ah, não deu certo porque o fulano me atrapalhou, porque a sociedade está assim, Meu porque meu chefe, chefe, porque né? A gente sempre tenta colocar o problema fora, né? E não tentar sentir em exato. nós, né? E isso é muito importante. Isso não significa, vejam bem, que não existam problemas na sociedade. Claro. O Dr. Keppe desenvolveu uma parte importantíssima do trabalho dele, que é a sociopatologia, de como então a patologia da sociedade também vai afetando a nossa vida. Então existe esse problema. Mas afinal de contas, a decisão de como viver a vida, de como lidar, somos nós que tomamos. Nós temos que lidar com tudo isso, inclusive com a patologia social, não apenas com a nossa patologia. Então, agora vamos chegar no turismo terapia, Lívia, né? Tudo isso é para vocês entenderem o que é, o porquê desse turismo terapia. E por que turismo terapia, seguindo um pouco esse viés da trilogia analítica da ciência do Dr. Keppe, é uma coisa diferenciada? Pelo seguinte motivo. Hoje em dia, com certeza já falamos antes, as pessoas viajam. O que mais hoje em dia as pessoas querem fazer, uma das coisas que querem mais fazer é sair do trabalho, sair viajar no Brasil. Férias, né? Férias, no Brasil e em outro lugar do mundo. Mas essas viagens, será que elas trazem essa tranquilidade, esse equilíbrio que a gente espera que tragam? Será que nos voltando das viagens somos realmente bem relaxados ou às vezes voltamos mais tensos do que quando saímos? Antes de começar a ver um pouco as propostas, vamos ver o que a doutora Cláudia Pacheco, que é praticamente a diretora das faculdades trilógicas Keppe Pacheco, tem a dizer a respeito do turismo terapia. Oi, gente, meu nome é Cláudia Pacheco. Meu nome é um pouco mais comprido, mas aqui para vocês eu sou Cláudia Pacheco. E eu, juntamente com o Dr. Norberto Keppe, que dirigimos essa sociedade científica, né, da trilogia analítica, e que adquiriu o grande hotel empresa, o maior hotel que havia em Cambuquira, alguns anos atrás, né? Já faz um bom tempinho, nós adquirimos esse hotel para levar para Cambuquira o nosso projeto de ciência trilógica, uma ciência transdisciplinar. E lá nós fundamos uma faculdade, que inclusive oferece cursos gratuitos de graduação de altíssimo nível. Então, você que está aqui vendo esse vídeo agora, por que a gente escolheu Cambuquira, gente? Porque Cambuquira é um local muito especial, muito energético. Cambuquira tem as melhores águas minerais do mundo, analisadas por técnicos e cientistas franceses. E o nosso grande hotel Trilogia, a nossa faculdade, ela fica justamente em frente ao Parque das Águas, logo em frente, como se fosse o nosso jardim. E lá, inclusive no nosso hotel, nós dispomos de água mineral do próprio hotel. E que temos lá uma porção de amenidades, né? De coisas que são naturais, de qualidade de vida. Agora, Cambuquira, gente, Cambuquira é como estar fazendo uma viagem ao passado do Brasil, que já foi aquele Brasil acolhedor, um Brasil calmo, um Brasil com a natureza. Pensem vocês, nós estamos em cheio na Mata Atlântica lá. Os terrenos da faculdade, inclusive, têm uma grande reserva florestal. Temos um rio Lambari que corre dentro da nossa propriedade. Nós temos fontes de água natural neste terreno, neste sítio, vamos dizer, que é o campus da faculdade e fica pertinho da cidade de Cambuquira. Então nós temos lá um complexo de hotel, faculdade, águas minerais, energia do ar, Mata Atlântica e as cidades que circundam ali aquela região toda de águas minerais, Caxambu, São Lourenço, Lambari. Temos ali São Tomé das Letras, que é uma cidade maravilhosa no sentido de tradição de espiritualidade.
E também costumamos gostar de fazer umas viagens para Carrancas, que tem aquelas cachoeiras assim cinematográficas, super agradável para a saúde, né, de todos. Então, Cambuquira se tornou uma cidade-energia para nós. É onde nós temos desenvolvido a nossa ciência de energética, da energética. E não se esqueçam que se você já está numa idade de se aposentar e gostaria de mudar de vida, sair da cidade grande, lá em Cambuquira, existe um terreno, vamos dizer assim, uma possibilidade, um local de acolhimento muito bom para todos aqueles que querem residir lá, para quem quer ter a segunda residência lá, e até para quem quer empreender alguma coisa lá, em alguma atividade ligada ao meio ambiente, à saúde, à arte. Nós estamos lá vendo a formação de uma pequena aldeia divina, que pessoas que têm os mesmos ideais estão se unindo em torno do projeto trilógico da Faculdade Kepp Pacheco. Então, eu convido vocês, vão lá nas nossas imersões, no nosso hotel, de tudo de bom que tem lá, arte, saúde, exercícios, espiritualidade, ciência, tecnologia. Vamos aprender esse mundo novo lá conosco, tá bom? Espero vocês lá. Então, como a doutora Cláudia Pacheco falou, né, nós temos uma sede da nossa faculdade trilógica Kepp Pacheco, né, da faculdade presencial, em Cambuquira. Aqui temos uma imagem, né, do alto, que mostra a sede da faculdade, né, as nossas, como é que se fala? Instalações. Instalações, isso, exatamente, né, num lugar muito bonito, no meio da natureza, etc. Cambuquira é uma cidade no sul de Minas e faz parte do Circuito das Águas. Então lá tem inclusive hoje, considerada a melhor água mineral medicinal do mundo. Isso que é muito importante. E aqui é uma imagem, por exemplo, do Grande Hotel Trilogia, que é onde, como a doutora Cláudia falou no vídeo, era o antigo Grande Hotel Empresa, né? Que a nossa associação adquiriu para hospedar também as nossas iniciativas culturais a nível internacional também, e também as nossas imersões terapêuticas, né? Então, é um ambiente muito, muito bonito, estético, muito propício para isso, né? E só para continuar aqui, outra imagem do jardim, né? Um jardim interno, né? Do hotel, né? Aqui nós vemos mais uma imagem do alto, né, do hotel. Tem uma piscina também para quem quiser, uma piscina energética semiolímpica com o símbolo do DNA, sim, com a hélice do DNA energética. E é uma janela no paraíso. Esta é uma imagem, né, pela janela de um dos quartos, né, que dá na Mata Atlântica. Mata Atlântica, em frente ao hotel está o Parque das Águas, né, de Cambuquira. Isso. E, como falou a Lívia antes, são em Cambuquira as águas minerais medicinais, talvez as melhores do mundo, né? Ou entre as duas melhores do mundo. A gente briga um pouco com a Escócia, né? Com o hemisfério norte. Nas nossas imersões, por que são terapêuticas? Porque a gente tem tudo. Tem momentos, por exemplo, artísticos importantíssimos. Você sabe que a arte, estética em grego significa não somente beleza, mas significa percepção. Então, por exemplo, as oficinas de pintura, no meio da natureza, nós vemos aí a professora Peive, que é uma grande pintora de aquarelas, a professora também Kátia Moreira. Enfim, oficinas de pintura que ajudam a pessoa também a mergulhar na pintura e também, através das artes, a mergulhar na própria interioridade, no próprio interior, se sentir como a pessoa, através de atividades artísticas, aprende a se sentir melhor. Por isso que é terapêutica.
porque a pessoa entra em contato com esses elementos internos através da parte artística, né? Por exemplo, a pessoa vai pintando e percebe que não pinta bem, essa coisa não sai exatamente como queria, então isso leva a pessoa também a sentir, a dialogar, hein, consigo mesmo. E muitas pessoas têm até a experiência ao contrário, né? Acham que nunca vão conseguir pintar ou desenhar alguma coisa e no fim conseguem, num simples exercício ali, conseguem se expressar de uma maneira muito bonita também, né? Às vezes está lá bloqueado, né? Isso. E descobrem coisas maravilhosas de si. Então, o que o Dr. Keppe coloca no livro Sociopatologia? Lívia. A arte é o que existe de maior utilidade devido ao seu aspecto fundamental de trazer equilíbrio para o ser humano. Então, nas nossas imersões, as artes elas têm um papel fundamental, justamente pelo que Norberto Keppe escreve em seu livro Sociopatologia, de como a arte, proporcionando este contato com o próprio interior, né, ajuda a pessoa a adquirir mais equilíbrio pela conscientização, né? E aqui temos oficinas de desenho, por exemplo, com o professor Carlos Moca, né? Num lugar, como se fala, bucólico, em paisagem, no meio de paisagem. Aí são as lavandas de Cambuquira, é um lugar maravilhoso, é uma área que está sendo cada vez mais, eles estão ampliando, estão fazendo coisas maravilhosas lá, né? E a gente vai com os alunos justamente, né, para vivenciar tudo isso. Isso mostra mais uma vez a importância da estética, né? A estética como percepção. Então, a observação também da natureza para desenhar é uma forma da pessoa se interar com o mundo, né, que nos cerca. E aqui mais uma imagem do lavandário, né? Lá em Cambuquira. Eles chamam lavandas de Cambuquira, né? Lavandas de Cambuquira, isso. E depois nós temos também momentos de autoconhecimento, muito importantes, workshops de autoconhecimento. São leituras e conversas que vêm a partir da leitura a respeito de elementos e assuntos importantes para o nosso dia a dia, na nossa vida, né? E só para descrever, né, essas leituras nós fazemos às vezes no Parque das Águas, às vezes em no visita hotel, né? no hotel ou em visita às cidades do lado da região, né, da Círculo das Águas, né? E visitamos às vezes Caxambu, São Lourenço, Lambari, fazemos as leituras lá no local, também para vivenciar, né, um pouco essas outras cidades. Isso nas nossas imersões é um momento muito importante, muito gente. Por quê? Porque a pessoa começa a perceber coisas que às vezes nunca se deu conta. E isso é muito libertador para a pessoa, porque quando nós começamos a perceber certas questões, às vezes meio espinhosas, né? Não é muito agradável, mas se a gente reconhece e aceita, é libertador esse momento. Então, o workshop de autoconhecimento, inclusive, que é ministrado, conduzido por psicanalista da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, justamente ajuda muito nesse processo, né? E momento mais sensorial. Claro, né? A gastronomia, e lá no nosso hotel nós temos a gastronomia mineira, né? Maravilhosa, né? Todo mundo ama comida mineira, né? Mineira e também orgânica, né? Porque temos a nossa horta também no hotel e também adquirimos produtos de fazendas orgânicas, né? Isso também demonstra, eu sou italiano, gente, então me permitam dizer que também por exemplo, a própria gastronomia, a própria culinária tem muito de estética, tem muito de percepção, por exemplo, como preparar um prato, como apresentá-lo. Então, também isso remete muito à nossa postura perante da vida, né? Então, não é agora para claramente cultuar a gastronomia, mas é muito importante, é um elemento que faz parte, a gente precisa comer, né? E depois, uma coisa lindíssima que nós temos, exclusiva do nosso hotel, é que todos os almoços e jantares têm piano ao vivo, com o professor Gilbert Gambucci, a professora Marisa, também Gurgel, são grandes músicos que nos acompanham e que fazem parte também da nossa organização, né? Então, é um ambiente muito, muito agradável, muito elevado, né? Com artes.
E depois, Lívia? Aí são os passeios, né? Como eu falei, pelas cidades do Circuito das Águas, né? Uma foi em Caxambu, acho que a outra em São Lourenço, né? E porque Lambari também. Também, a gente prestigia bastante ali, né? Ao redor, né? Que cidades muito bacanas, né? São Tomé das Letras, enfim. Campanha. Então são passeios em que a gente sempre faz uma leitura, mas depois também curte as águas, curte o ambiente, etc. Né? Sem dúvida. E aqui também? Essa é uma área bacana da gente discutir. Nós temos uma região chamada Aldeia do Divino, que fica a 5 quilômetros do nosso hotel, lá em Cambuquira. Nós temos uma fonte de água também mineral, ali tem uma gruta com Nossa Senhora, né? E aí, numa das imersões, quando os alunos estavam todos lá, né? Então, foi uma foto, para mostrar, para tentar passar para vocês um pouco da alegria que todo mundo sente lá, né? Vocês podem reparar, são várias idades, nós temos desde sim, crianças participam, adolescentes, pessoas já com um pouco mais de idade, né? Não temos restrição a ninguém, inclusive o nosso hotel também é pet friendly. Porque a nossa filosofia, Lívia, é sempre aquela que essas imersões, de alguma maneira, elas têm que ser um espelho da nossa sociedade. E a nossa sociedade é muito rica, inclusive em termos de idade. Então, justamente a gente quer dar uma ideia, assim, sem, claro, pretensões, mas de como é bacana o relacionamento... Convívio, né? O convívio, né, entre as pessoas. Então... Depois, continuando, nós temos um momento importante das nossas imersões, o concerto Consciência, com o duo Norte-Sul, piano duo, com Gilbert Gambucci e Marisa Gurgel. É um momento também muito bonito das nossas imersões, que une, digamos, a música também a elementos de reflexão, de percepção, né? Então, une a arte com a conscientização, que é muito importante. Então é sempre um momento muito que eleva, né? Sim, nossa, os nossos bacana. Eventos. E depois tem também a Teacher Band. Mas eu não posso falar da Teacher Band porque eu toco na banda dos professores. A banda dos professores da Millennium, da Faculdade Trilógica, né? A gente canta juntamente com os alunos e geralmente une estas exibições com baile, fantasia, às vezes com os alunos. Os alunos, os participantes, eles dançam, enfim. Nós temos um acervo muito grande, né, de fantasias no nosso hotel, né, então é uma alegria, né, quando todo mundo vai lá escolher sua fantasia, é muito bacana. Então, é terapêutico porque a alegria faz parte, né? Alegria e estética, né, olha a beleza, né. Contamos com vocês para a nossa próxima imersão, Liberation of the People. Faz parte do Turismo Terapia, uma imersão esta que será em inglês e português, com os professores Richard Jones, Sari Koivucangas, Fabrício Biliotti, William Girardi e outros. Será de 20 a 23 de novembro, feriado, né, do dia 20 de novembro, Consciência Negra, e nós vamos justamente estudar esse tema, a libertação dos povos, né? Incríveis revelações sobre a patologia do poder. Promoção especial para você, aluno de inglês do Instituto de Línguas Millennium, Instituto das Faculdades Kepp e Pacheco. Por gentileza, entre em contato comigo, programação e reservas no meu telefone 11 977399991. E agora gostaria, digamos, encerrar a nossa live de hoje com essa frase do livro Metafísica Trilógica 2, Lívia. Então, qualquer manifestação de Deus é divina. Logo, a energia essencial que dá origem a todas as coisas e que a sustenta no tempo e espaço é também da mesma proveniência. Então, acho que vem do ser divino. Que vem do ser divino. E eu queria só dar um depoimento que uma aluna minha de francês, ela esteve em uma de nossas imersões, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: o que vocês nos fornecem aqui não são só nesses dias da viagem,
Então, toda essa beleza, né, na Itália ou em Cambuquira, né, mas isso nós levamos para a nossa vida depois, porque essa parte terapêutica de autoconhecimento, autoconsciência também, né, a pessoa guarda para a vida dela, para o dia a dia dela depois. Assim, em inglês existe uma expressão que é life changing experience. Então, exatamente. Que são experiências que mudam a nossa vida, né? E que nos dão também uma esperança, gente, porque isso que é importante, né? A gente faz turismoterapia porque a gente tem que também resgatar, como falamos, na sociedade que está cheia de dificuldades, etc., também a esperança no bem, e que justamente o contato com a beleza nos traz. Exatamente. Então, né? Aguardamos todos vocês para viajarem conosco. Para as nossas atividades, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Hi there. Some exciting news for you today. Just had to tell you about this. It's a marvelous opportunity for you to dramatically improve your English. We just decided to do our next Millennium Immersion course at our beautiful hotel facility in the Circuito das Águas in Minas Gerais, nestled in the mountains there. The verdant Mata Atlantica all around you, healthy air and water. We've just decided to do our immersion course in English. So, what does that mean? A chance to speak, listen, study, and live in the language. It's a golden opportunity to improve your language and your life. Artistic activities, pretty sure our teacher's band will have you dancing and singing along. Gilbert and Marisa will give us a concert and play live music at our meal times. Some workshops, some great discussions, and beauty all around us. Usually the Tucanos make an appearance too. You got to live it with us, guys. November 20th to 23rd. More to come, but make your reservations and join us, okay? As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.